Saudações, ouvinte do Politicast. Estamos gravando aqui uma edição especial. Temos algumas mudanças, algumas coisas para discutir. Trazemos aqui alguns dos participantes. O convite foi aberto, mas talvez por conta da época, que é perto do Carnaval, a boa parte não pôde participar. Eu sou o Carlos Galdino e tenho aqui comigo Daniel Pimentel, Everton de Lima. Começa agora. Politicast. É isso aí. Vocês devem ter notado que a abertura do programa está diferente. A gente está colocando uma música de Noel Rosa aqui no lugar da tradicional música de Raul Seixas. Isso não é uma exclusividade desse tipo de episódio, que vai ser um episódio anual. Não se trata disso, é porque esse ano a gente vai mudar mesmo a abertura. Os episódios temáticos vão trazer Noel Rosa com É Preciso Discutir. Aí sim. Bom, é isso aí. Esse episódio é para comemorar o ano novo. Antes que vocês deem risada que a gente está atrasado demais, eu digo que a gente não está tão atrasado assim, porque caso você não tenha notado, o ano novo no Brasil é praticamente carnaval. Entre 1º de janeiro e o carnaval não acontece quase nada nas instituições públicas, é tudo recesso. O ano realmente começa depois do carnaval. Isso aí, cara. Incrivelmente, todo o calendário do brasileiro é baseado nos feriados. Pois é. E na China eles têm um ano novo que dura uma semana e que acontece em outra época, né? Que não é necessariamente do 31 para o 1º de janeiro. Exato. Então o Brasil podia muito bem instituir um ano novo diferente, né? O ano novo brasileiro. de acordo. Tá aí. Apesar de ser na proximidade do aniversário de um ano do Politicast, ainda não completamos um ano, mas está bem perto. Então a gente pode considerar esse episódio especial temático como se fosse também um episódio de comemoração de um ano do podcast. Nasceu no ano passado, em fevereiro ou março, dependendo da data que você queira usar como base do registro da gravação ou da publicação do primeiro episódio. A gente ainda nem começou. Vamos começar com uma retrospectiva rápida sobre a política em 2015. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem a dizer sobre 2015, que é fácil para quem acompanhou política, avanços de modo geral, é que foi um ano parado. Pouca coisa aconteceu, mas por força da oposição, que fazia de tudo para obstruir a presidência, na ideia de tornar a coisa o pior possível para forçar o impeachment. Justamente. Né? Como vocês viram isso? Rapaz, pra mim esse ano foi basicamente um jogo de xadrez, no qual estava o partido político atual e a oposição. Cada um trabalhou de maneira a mover suas peças da melhor forma possível, ou para impedir o avanço do outro, ou para de alguma maneira tentar derrubar. Na minha opinião também, o Brasil tem muitas coisas para se preocupar, muitos projetos para ser feito, para se criar, e o povo preocupado com quem fica, quem sai, quem não fica, e, enfim, ficaram adiando esse tempo todo, até então, e nada se fez. Justamente. Inclusive os políticos estão desviando o foco, que no caso seria para fazer melhorias, projetos de leis e tudo mais, e estão simplesmente trocando o apoio de um pelo outro e trabalhando isso daí internamente, está tendo essa disputa, né? Pois é. E outra, oposição, antigamente, as oposições tinham um ideal de Brasil, um projeto de país, e aí quando alguma medida do governo ia em sintonia com essa intenção da oposição, a oposição acatava aquilo, né? Colaborava com aquelas coisas. Quando fosse contrário, eles se colocavam contra, era uma oposição propositiva. Não é o que a gente está vendo hoje. Hoje em dia é do contra mesmo, não quer deixar nada passar. E eu lembro que estava conversando com um amigo meu, ele citou o exemplo de uma cidade aqui no Brasil, que eu não me recordo qual agora, que quando um prefeito saía e entrava outro prefeito de outro partido, ao invés de ele dar continuidade ao trabalho, ele tinha o prazer de destruir todo o trabalho que outro fez para recomeçar outro trabalho do zero. É o que acontece. Como se dissesse, não, vou fazer melhor agora. Ele não se importa com o coletivo mais. Não vê aquilo como um benefício para a sociedade, para a comunidade local. Vê isso como um cartão postal do concorrente.
né? Aí quer Justamente. Destruir. Justamente, tipo, prefeitura mesmo é o que você mais vê isso, né? Tipo, entra um prefeito, eu trabalhei durante muitos anos em prefeitura, na verdade, trabalho, entre aspas, estou meio distante, mas o prefeito faz algo e, tipo, o outro prefeito muda completamente, mesmo que tenha tantas outras coisas para ser feita, simplesmente eles tentam desfazer aquilo que foi feito justamente pela questão de cartão postal, de que foi aquele que fez, então não interessa para mim. Então, tipo, eu acho que os políticos deveriam pensar mais no povo, né, na sociedade como um todo, e não ficar olhando para o seu próprio umbigo e querendo simplesmente encher o bolso de qualquer forma e aparecer. O ano parado faz um vínculo direto com o tema do impeachment. Qual o balanço que vocês fazem do impeachment do ano passado? Eu acho que esse impeachment tá rendendo até hoje. Felizmente, ele tá rendendo até hoje, 2016, né? Que não faz tanto tempo assim, desde que ele foi lançado, esse projeto, esse processo de impeachment, né? E graças ao bem da democracia que ele não chegou a ser concluído, não chegou a ser efetivado. Porque apesar do Brasil estar passando por essa situação, essa crise na política interna, querendo ou não, nosso atual presidente, ou seria presidente? Oi? É presidenta ou presidente? Aí é um outro ponto polêmico. Primeiro que, sobre esse de presidente, eu não lembro se eu já falei, ou se a gente já falou no podcast, mas a questão é que, de cara, as duas formas estão corretas. Só que a Dilma, ela prefere ser chamada de presidenta. Eu acho que ela tenta transformar esse nome, né, o título, em uma bandeira também do movimento feminista, de alguma forma. Não um movimento feminista, radical, mas como uma forma de valorizar o fato de ter uma mulher ocupando o cargo. Sem dúvida. Sabe? Tem um pouco de uso político essa escolha por presidenta. Da mesma forma que o pessoal que bate o pé, que não aceita isso, também quer fazer um uso político, forçando o uso de presidente com uma forma de contrariá-la também, né? E argumentando que, se fosse assim, a gente não teria estudantes mulheres, teria estudantas. Só que existem palavras, principalmente antigas, que são similares em construção com presidenta, por exemplo, governanta, né? Então, assim, é um tipo de argumento que não cola tão bem assim, não é? Ele tenta camuflar uma escolha política, né? Como se fosse uma escolha pela lógica linguística. Interessante, não sabia. Valeu, cara. Pronto, na minha opinião, o impeachment só foi simplesmente jogada política que está se arrastando durante todo esse tempo, desde o ano passado, como o Diógenes falou, e assim, não deu em nada, tudo bem, né? Tem indícios de que aconteceu fraude, isso ou aquilo, um contra o outro, mas nada se faz, nem se resolve, Lava Jato rolando, tantos outros problemas, como o problema financeiro, se é que realmente o Brasil está no problema mal financeiro. Tenho lá minhas dúvidas, mas isso é assunto para outro tópico. E simplesmente ficam um jogando contra o outro e até então eu não vi nada se adiantar. Enfim, sempre empurrando com a barriga. Eu acho que vai durar muito tempo essa questão de impeachment. Se vai, se não vai, o que é que não vai. E muitas águas vão rolar. Inclusive, eu lembrei que estava lembrando agora daquela cartinha do Senna, cara. Que engraçado aquilo ali. A verba volante. Pois é, ou seja, esse lenga-lenga de impeachment vai contribuir por mais um tempo com essa inércia no legislativo que a gente passou ano passado, né? Vai prorrogar ainda por alguns meses. Felizmente, o que eu vejo é que o impeachment perdeu muita força, principalmente depois da intervenção do STF, que acabou com os planos do Cunha sobre a forma de tramitar o impeachment lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que isso é um ponto positivo, mas infelizmente ele vai continuar ainda esse fantasma de impeachment por um tempo. E que torna o governo, que vai cada vez mais desgastando o governo, né? Inclusive, quando você estava assistindo televisão agora há pouco, e estava passando propaganda política. E a maioria das propagandas políticas eram baseadas, assim, atacando o governo, impeachment, isso, aquilo ali, a presidente merece impeachment, isso aqui. Ou seja, isso aí tá virando força, entre aspas, né? Tá virando motivo para a oposição, no caso, dos partidos terceiros aí, pequenos, grandes, para atacar o atual governo, para de alguma maneira cada vez mais rebaixar. Isso aí acaba desgastando, não só o governo, como a própria população, né, que fica nesse meio aí.
Como a Carta Capital tem dito, que a imprensa, a grande mídia brasileira, que é como a gente costuma se referir a esses veículos de comunicação que são propriedade das famílias mais ricas do Brasil, ela nunca tinha se comportado tanto como um partido político quanto agora. Essa imprensa sempre foi tendenciosa, sempre defendeu seus próprios interesses, distorceu informações, tentou manipular pessoas. Não é de hoje, desde antes da ditadura ela é assim. Só que ela nunca se comportou tanto como partido político quanto ela age hoje. Uma das coisas que eu vejo como positivas do ano passado foram as decisões do STF sobre as eleições, sobre a forma como as eleições devem ocorrer. Primeiro, o fim do financiamento empresarial. Perfeito. A briga começou lá no Congresso, mas a Câmara dos Deputados, graças a Eduardo Cunha e sua trupe, estava forçando para o financiamento ser aceito. Coincidência ou não, ele foi o deputado que mais recebeu dinheiro de empresas, inclusive ajudou colegas a chegar lá, né, a serem eleitos. Por que será, né? Por que será que ele tinha esse interesse em manter financiamento empresarial? Não existe, cara. Bom, felizmente o STF decretou que financiamento empresarial de campanha não deve acontecer. Isso é positivo. É uma pena que a outra parte que estava na proposta da OAB não tenha se concretizado, que é a limitação das doações de pessoa física. Na proposta da OAB, para financiamento, o financiamento empresarial seria vetado, seria totalmente proibido. O financiamento por pessoa física seria limitado a R$700, porque aí evitaria que o poder econômico tivesse tanta influência sobre os governantes. Justamente. Enquanto uma empresa doa, por exemplo, 700 mil, uma pessoa que fosse doar R$700, eles iam ter que arrumar o quê? 100 mil pessoas para doar. Para atingir R$700 mil em doação, com cotas de R$700, seriam necessários 1.000 doadores. Exatamente, para fazer uma campanha grande, cheia de exuberância, né? Justamente. Esbanjando dinheiro, ia ter que suar a camisa para conseguir doação de pessoas físicas. São essas ações de STF que ainda nos fazem ter um pingo de esperança na justiça brasileira aqui. Pronto, uma nova regra que eu achei interessante foi justamente eles tornarem obrigatório, né, o uso de língua brasileira de sinais, né, o Libras, em todas as campanhas e debates. Então, acho que isso é interessante porque pelo menos faz uma inclusão do pessoal que tem essa limitação, né? Cara, isso eu não vi, foi? Também não, bem interessante, então. Muito boa. Eu não tinha visto, não. Nessa aí eu passei batido. Mas é muito boa mesmo. Inclusive, nos próprios debates vai ter que ter um intérprete. Sempre acho legal, como, por exemplo, no evento que teve lá em Arapiraca, que teve a tradução lá, intérprete, eu achei muito legal, cara. Acho que todos os eventos e todos os eventos políticos, software livre, conferência, deveria ter isso, para poder também incluir o pessoal que... Com certeza. O pessoal também é capaz, assim como todos nós. Inclusive, por exemplo, não querendo citar, mas tem vários aplicativos que são criados por deficientes físicos. Inclusive, Visual tem um software bem conhecido, que é usado no ônibus, aqui em Maceió e outras capitais e municípios, que foi feito pelo deficiente visual, a parte de mobilidade, e eu achei muito legal, cara. Nossa. Muito bom. Bom, um aspecto negativo dessas novas regras para eleição foi, a meu ver, foi o fim da reeleição no executivo. O fato de ter ou não reeleição no executivo, eu não vejo como um problema em si, né? Porque quando não tem reeleição, de qualquer forma existe geralmente um candidato que vai dar continuidade ao governante anterior e que acaba se beneficiando de alguma forma da máquina pública, mesmo que seja um pouco. O problema maior do que esse, e que não foi sequer tratado, é a reeleição no legislativo, porque no legislativo é por vida. Tem gente lá que acumula 5, 6, 7 mandatos em sequência de deputado ou de senador. Caramba, bicho. Isso aí, o fim da reeleição no legislativo é que deveria acontecer, ou pelo menos ser limitado. O ideal era ser igualado com o executivo. Se for permitido uma reeleição, que seja tanto no executivo quanto no legislativo. Se for proibida a reeleição, que seja nos dois também. Pois é. Outro fato também interessante, rapidinho, nessa mudança do TS, é justamente a parte de fim das doações ocultas, né? Então, todas as doações têm que ter obrigatoriamente o CNPJ ou o CPF da empresa ou pessoa física. Então, eu acho que isso vai contribuir também para a questão dos dados abertos, inclusive que o Brasil é um dos pioneiros ali e que está no topo da lista de dados abertos. Então,
Isso vai ajudar para a transparência das eleições e dos próprios candidatos, né, que a gente vai eleger futuramente. Só espero que não sejam aqueles tipos de dados abertos que quando você requisita a informação, a pessoa que você requisitou, a pessoa que está envolvida com aquela informação recebe todos os seus dados, tudo, e sabe que você requisitou a informação dela. Ou então, por exemplo, tem umas empresas públicas, que eu não vou citar o nome, o portal da transparência tinha uma informação, aí foi denunciado porque tinha irregularidade e simplesmente foi alterado essas informações e tipo, como assim? Se são informações públicas que não deveriam ser modificadas, por que foram? Empresa, ela não financia. Empresa investe, quer dizer que em algum momento ela vai querer o retorno dela sobre aquele partido, sobre aquele candidato. Pois é, Everton apareceu, ó. Sim. Oh, yeah. E a Lava Jato teve vários desdobramentos ano passado, entre eles, eu acredito que o mais marcante foi a prisão do Delcídio do Amaral, né? Foi a primeira vez que um congressista foi preso durante o exercício. Isso abre precedente que está deixando o pessoal lá com medo, outros congressistas que estão sendo investigados pela Lava Jato, entre eles Eduardo Cunha. A forma como aconteceu foi meio estranha, porque envolveu uma gravação não autorizada, mas a despeito disso, teve esse lado positivo, de abrir caminho para que pessoas sejam presas. O problema é, essas pessoas que vão ser presas por haver realmente investigação, porque no caso do Delcídio do Amaral ficou parecendo, não sei quanto a vocês, mas para mim ficou parecendo que foi mais uma reação do STF pelo fato de ele ter deixado, dado a entender que ele tinha poder sobre o Supremo. Foi tipo um fica quietinho aí, cara. Cara, apresentou bem essa ideia, né? Tanto que, tipo, como você falou, né, se não me engano, Bernardo, que é o filho lá do Severo, foi quem fez a gravação e foi muito em off, né? Ele não teve nada judicial para poder fazer esse tipo de gravação e eu acho que foi bem mais político, apesar que eu estou gostando bastante da reação da Lava Jato, pelo menos algo mais ou menos transparente aqui no Brasil e pelo menos está conseguindo fazer coisas que em outras gestões e, vamos dizer assim, em outros tempos do Brasil não era feito, né? Como, por exemplo, você falou, prender um senador em seu exercício de trabalho. Bom, outro ponto que marcou muito o ano passado tem a ver com política internacional. Foi a crise dos imigrantes lá na Europa. O pessoal vindo da guerra. Na verdade, são refugiados. Acho que a gente chegou a tratar disso, mas muito pouco. Esse foi um ponto, foi uma das coisas marcantes, está tendo desdobramentos até agora. O pessoal, depois dos atentados que houve, né, do atentado lá na França, de algumas ameaças, o pessoal está fechando ainda mais as fronteiras e criando regras cada vez mais rígidas. Tem país que está com regras para expulsar os imigrantes, tem outros que estão criando regras para dificultar o ingresso de familiares dos imigrantes que já estejam estabelecidos. Então, tentando criar vários obstáculos, em parte com razão por conta das ações que aconteceram, tanto na França quanto no Réveillon da Alemanha, que houve vários relatos de violência. Assim, tá um caos, né, de certa forma. E, inclusive, toda essa migração das pessoas, devido fugindo das guerras, tudo, tá acontecendo ali na Europa, tudo, e tá meio que superlotando outros países, assim. Por exemplo, a Grécia. A Grécia tá recebendo muita gente e ela já tava passando por uma situação difícil. Ou seja, ela tá dependendo de toda uma ajuda da Europa ali. E, ao mesmo tempo que o pessoal tá abrindo as portas para esses migrantes, eles estão precisando também de política de segurança. Porque, afinal, tá entrando todas as pessoas ali, eles têm que ter um controle. Porque do mesmo jeito que eles vão acolher, tudo bem, mas pode estar vindo qualquer tipo de pessoa dali. Você não sabe se tá vindo alguém, por exemplo, do Estado Islâmico aí. A pessoa tá ali no meio, tá de boa, vai no bolo da galera, pronto, entra no país aí. Eu defendo que tem que ter sim uma política de segurança, mas eu defendo que tem que ter uma ajuda. Tem que ter uma ajuda humanitária nesse caso aí. A gente não pode simplesmente virar as costas. E eu tava lendo agora uma reportagem na UOL agora há pouco, e tá acontecendo outro êxodo, porque a guerra tá chegando em outras partes da Síria também, e o pessoal tá fugindo da guerra, cara. E é o que vai acontecer, e é o que tá acontecendo, que se não houver um contra-ataque a isso, não só de maneira armamentista aí, mas de maneira humanitária, que as pessoas se preocupem mais com esses problemas, deixem simplesmente de comprar a tristeza de outros, de se pseudo-solidarizar com outras causas, e virar mais atenção para isso. Com certeza, como o Diógenes falou, e o Bardo, essa questão da imigração está sendo bem discutida no cenário internacional
E, assim, é uma pauta bem interessante. Eu vejo, assim, como o Diógenes falou, né, tem que realmente ter uma política para ver quem é que está chegando, quem é que está... Mas, assim, no meu ponto de vista, eu acho que muita gente é realmente pessoas que estão fugindo da guerra, que estão necessitadas. Inclusive, os próprios países, alguns estão usando isso como arma para poder, por exemplo... pegar pessoas que estão ilegalmente lá, mas de repente tem pessoas que vão para, sei lá, para estudar e às vezes passa dificuldade e às vezes fica clandestino, outras pessoas tentam melhorar, por exemplo, de um país vizinho que está tendo dificuldades e vai para esse país para poder tentar uma nova vida. E, por exemplo, como aquela imagem do bebê que é encontrado morto, que é aquele jornal Charlie Hebdo, né, lá francês, fez uma sátira, assim, no meu ponto de vista, muito humor negro. Eu acho que isso tudo, assim, tá ficando bem pesado para a Europa e eu acho que os países não estão conseguindo realmente conter isso e tratar da melhor forma, né? Acolher as pessoas, tratar bem também, claro. E também selecionar, dialogar e verificar realmente quem está vindo, de onde está vindo e qual a melhor forma de tratar essas pessoas e qual é a solução para tudo isso, né? Não simplesmente deportar porque é assim, assim assado. Eu acho que em relação a isso também, eu vi aqui em uma na BBC, que há uma razão para que os imigrantes acabem escolhendo ir para a Europa, é o Tratado de Schengen, assinado em 85. Nesse tratado, eles concordam que a circulação entre países da Europa ela é mais fácil, é um pouco mais branda. E isso faz com que muitos imigrantes acabem escolhendo a Europa como um destino, apesar de talvez eles não terem as oportunidades que eles poderiam ter em outras regiões. Mas é um lugar onde eles esperam encontrar essa questão da facilidade de circulação, facilidade de adaptação e talvez nenhuma restrição de fronteira. Massa, Everton, bem lembrado. Isso aí. No ano de 2015, houve diversas guerras por religiosas, por território, política também. Na Europa, na parte internacional, eu acho que a parte das guerras santas, Estado Islâmico e outras religiões que vão até o extremo, o radical em si, do Estado Islâmico contra a França contra o Estado Islâmico entre si, e também aqui no Brasil deu-se muito a falar sobre, por exemplo, o tópico de que o islamismo é extremista, o islamismo é isso. Inclusive até vi umas entrevistas com alguns líderes religiosos Islã aqui no Brasil e mundiais também, falando, né, que o Islã não apoia o Estado Islâmico, que o islamismo não é isso. O Islã tenta acolher todos como se fossem irmãos, então não é isso que o Islã representa. O problema do Estado Islâmico, disso tudo, é que eles seguem uma linha que é uma vertente ideológica do Islã, que é o arabismo, não é isso? Exato. Que é justamente a filosofia que é promovida pela Arábia Saudita. Eles investem em universidades que formam o pessoal nesses conhecimentos, nessa visão de mundo, e exportam para os outros países. Ou seja, a causa do Estado Islâmico, do seu fortalecimento, está tanto no apoio moral da Arábia Saudita, quanto no apoio financeiro do pessoal que está comprando o petróleo, né, do Estado Islâmico, que acaba financiando, fazendo com que eles possam comprar armas, se equipar e continuar avançando por aí. Esse ataque que está sendo feito, que estão bombardeando, estão tentando combater, é interessante, é importante, tem que ter uma reação, mas ele não vai resolver sozinho. Tem que ter também, eu acredito que seja até mais importante, uma ação política de impedimentos, certos impedimentos e barreiras para esses países que financiam essa visão de mundo, tanto economicamente quanto ideologicamente. Um ponto também que eu gostaria de frisar é que a mídia pouco explora ou tenta mostrar é que todos os jornais, sem exceções, falam que o Estado Islâmico realmente é isso e tem que acabar e tem que ser destruído e é isso, e mostra simplesmente os Estados Unidos atingindo somente o Estado Islâmico ali. Os Estados Unidos enviou diversos mísseis, caças não tripulados, entre outros, e destruiu uma parte lá onde estavam acampados o pessoal do Estado Islâmico e tal, só que não mostra que teve diversos, por exemplo, hospitais que foram destruídos, muita gente morreu.
muita gente que não tem nada a ver com o Estado Islâmico morreu, que não tem nada a ver com essas guerras sobre religiões, sobre fanatismo, entre outras, estão morrendo e eles não mostram na mídia, e simplesmente porque teve um louco que se explodiu numa boate que estava rolando um show e morreu alguns franceses que também não tinham culpa de nada e acabou sendo mortos, e tipo, a mídia caiu em cima e o Estado Islâmico e culparam também o Islã como isso, são culpados disso tudo e também não mostram o outro lado da moeda, né? Então eu acho que deveria ser mostrado, inclusive a mídia deveria mostrar mais o que é o Islã, qual é a ideia do islamismo. Eu não tenho nada a ver com o Islã, sou contra esse tipo de fanatismo, né, religioso que o Estado Islâmico tem feito. Então eu acho que eles fazem do lado, os Estados Unidos, França, Europa e tantos outros fazem do outro, é matança. Então eu acho assim que guerra só gera mais guerra, mais morte e simplesmente não resolve. Perfeito. Eles não percebem que esse tipo de injustiça que acaba sendo empreendida contra o pessoal lá do Oriente Médio acaba fortalecendo o Estado Islâmico, porque o pessoal vai aumentando o ódio dos ocidentais quando vê essas coisas. Verdade, né? Como o ódio gera ódio, né? Isso aí, cara. Bem colocado. A gente ainda nem começou. Então vamos agora para uma retrospectiva do Politicast. Falando assim por alto, nós tivemos 35 episódios na temporada anterior. Foram abordados 7 temas ou 6, dependendo do ponto de vista, porque Estado laico, infelizmente, a gente não conseguiu completar, a gente só contextualizou. Aí quando estávamos prestes a iniciar a discussão, acabou a gente não conseguindo gravar de novo até hoje, estamos tentando. Mas vai voltar esse ano esse tema. Tivemos 16 episódios de notícias, mais ou menos a mesma quantidade dos episódios que foram relacionados a um tema, foi o que a gente fez para notícias. Só que os temáticos a gente divide o tema em vários episódios, né? Então, mesmo tendo sido 15 episódios temáticos, eles representam, na verdade, 7 temas. Tivemos também 3 episódios de indicações, um artístico, que foi com o Cordel Despolítica Futebol Clube. Pois é, dê uma olhada lá depois, ou leiam, tá... Foi a interpretação, a leitura minha do que estava acontecendo sobre esse movimento de impeachment, né, fora Dilma, no ano passado. Bom, teve também o projeto Politicast Tirinhas, já vai em 9. A ideia dele é ter alguns tirinhas para ir falando sinceramente, para tapar buraco mesmo. E até contextualizar, né? Também eu acho que é bem interessante, de uma forma bem humorada. Exato, mas é uma forma também de preencher as publicações do Politicast nas semanas em que a gente não tem episódios a publicar, porque por conta de diversas atividades que a gente desenvolve, cada um tem a sua vida, com suas obrigações, idealmente a gente vai ter um episódio de aproximadamente meia hora para publicar nos domingos, cada domingo vai ter um, isso numa situação ideal, mas eventualmente vai acontecer, né, de a gente não conseguir, de não ter um episódio para publicar. Então as tirinhas eu estou priorizando esses domingos. Como os últimos domingos a gente vem publicando e os próximos já tem episódio certo para ser publicado, eu acabei publicando fora de um domingo uma tirinha. Se acontecer de a gente conseguir manter frequência nas publicações de episódios, pode ser que essas tirinhas mudem, ao invés de serem publicadas tapando o buraco dos domingos, elas passem a ser quinzenais durante a semana, alguma coisa assim. Quase um vida de programador. Pois é, o povo planeta, né? Quem sabe fazer uma parceria com o Noel? Hein? Papai Noel não, né? Usando um médium, alguma coisa assim, né? Quem é Noel? O cara que faz o vídeo programador. Ah tá, pensei que fosse Noel Rosa. Também, tá ligado? Pra fazer uma... O cara for baixar aqui, né? Faz o download dele. Pois é, se vocês estão ouvindo não conhecem ainda, dê uma olhada lá no site da gente que tem essas tirinhas. Bom, uma mudança que vai ter esse ano é sobre a equipe central do Politicast. Quem começou esse projeto fui eu, junto com o Sivaldo Paulino. Ele terminou tendo que se afastar durante o ano por algumas questões pessoais, acabou tendo que se dedicar a outras coisas. E ficou a lacuna que eu fui preenchendo com outro. Eu gravei vários episódios sozinho ano passado, que eu peço desculpas por isso, que deve ter ficado um tanto chato, né? Mas foi o jeito para não deixar de publicar.
E para esse ano, a gente vai ter como copiloto do Politicast o Diógenes, que está aqui. E aí, galera? E temos um grupo crescente de colaboradores para participarem de discussões das notícias ou dos episódios temáticos. Incluindo o Daniel. Somos a resistência. E o Everton, que está estreando hoje aqui no Politicast. E aí, Everton? Oi. A maior parte dos episódios da outra temporada, né, da primeira temporada do Politicast, a gente gravou utilizando um gravador digital. Aqueles aparelhinhos pequenos, tradicionalmente funcionando a pilha palito, embora tenha alguns que sejam recarregáveis, são usados por jornalistas, pessoal que está estudando para concurso, né? Esses gravadorzinhos. A gente estava utilizando um desses, que foi... De início a gente começou gravando com o celular, mas aí tinha algumas falhas. Com um aparelho desses a qualidade melhorou bastante, só que com isso a gente criou uma limitação séria, que todas as gravações tinham que ser presenciais. Este ano a gente conseguiu superar essa fase. Antes de mais nada, né, devo lembrar, como vocês talvez tenham notado, quem já ouviu os episódios mais recentes do tema redes sociais com a Nauá, eu já fui militante do software livre. Hoje não estou tão engajado assim, mas ainda defendo muito, tento, na medida do possível, defender esses ideais de software livre. E como o pessoal tem utilizado por aí como solução para gravar remotamente, ou o Skype com uma gambiarra que grave, ou o Google Hangout, ou coisas desse tipo, eu terminei assim demorando muito para começar a gravar episódios de maneira remota, porque eu não queria ter que forçar os convidados, não é nem tanto por mim, né? É questão de ter que forçar o convidado a instalar um software proprietário. Se de repente eu quisesse chamar alguém da comunidade de software livre, eu não achava certo ter que forçar a instalar Skype, por exemplo. Então, esse ano, graças a... Eu nem lembro como foi. Você lembra, Diógenes? Como foi que a gente descobriu o Mumble? Cara, na verdade, o Mumble surgiu de um projeto paralelo que eu tô tocando junto com a equipe aí, e a gente tava pensando em uma solução mais livre, assim. Aí a gente pensou no TeamSpeak, pensou no Apple também, e o que ficou mais interessante foi o Mumble. A gente fez uns testes aí, eu lembro que a gente criou uma tarde aí pra testar como era a qualidade, a gravação e tudo mais. Sim, inclusive você falou um negócio interessante, né? Lembrou uma coisa interessante, que a primeira solução que eu pensei para isso foi justamente o Appearing, que é um serviço de videoconferência que não precisa instalar nada no computador além de um browser moderno, só com o browser moderno tendo webcam, microfone e fone, você consegue fazer uma videoconferência com outras pessoas. A minha ideia era essa, a gente fazer videoconferências e gravar o resultado usando um gravador digital e uma caixa de som externa. Mas aí veio o Mumble, como o Diógenes estava falando. A gente conheceu, fizemos testes e é o que estamos utilizando no momento. Inclusive, assim, abrindo aspas, acho que foi a melhor solução que você deveria ter encontrado. E graças ao pessoal Partido Pirata, né, e tantos outros que estão utilizando e desenvolvendo também essa tecnologia, que é toda feita em software livre, veio muito a calhar. Eu estou gostando bastante. A latência dele é muito boa, você praticamente não tem interferência. E assim, show de bola. Perfeito. É bom ter colaboradores que colaboram mesmo, assim, né, que ajudam. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu conheci o Mumble com o pessoal do Partido Pirata, acompanhando, né, o site, acompanhando conversa, não ativamente, só por alto, né? Eu acabei conhecendo o Mumble ali faz alguns meses e estava faltando só conseguir testar. Aí com o Diógenes a gente acabou progredindo nisso. A gente ainda nem começou. Em 2015 nasceu o Politicast, nasceram vários outros podcasts também. E eu separei aqui alguns deles que são interessantes e eu recomendo para quem estiver ouvindo, quem quiser. Isso aqui não é um Politicast Indica, mas vai ter um bloco de indicações no meio. Primeiro, o Mamilos. Eu acho que para falar do Mamilos, ninguém melhor do que o Everton, que foi até com ele que eu conheci, né? Lembra, Everton? Foi você que me apresentou o podcast Mamilos. Sim, eu lembro de quando eu falei lá da minha lista de podcast, na época que eu consegui acompanhar tudo, eu citei realmente que eu costumava assistir muito Mamilos Cast. Dependendo da construção da frase, fica muito estranho isso, né? De dizer, o Everton me apresentou Mamilos. Me mostrou. Fica cuidado na hora de cortar. Isso não pode cortar. Você curtiu o barulho. Tem que deixar. Basicamente, o Mamilos é lá um
um dos projetos do Brainstorm 9. Eu também acompanho deles o Braincast, que é bem legal. E a diferença do Mamilos é que ele é montado, a pauta é montada e discutida por mulheres. Atualmente por Juliana e Cris. Tenho acompanhado o projeto. Ultimamente, realmente, assim, os últimos episódios eu não consegui acompanhar, porque eu tô bem cheio de atividades e coisas. Mas é um podcast bastante legal. Eu acho que vale a pena dar uma conferida nele. Eles discutem atualidades, né? Tentando mostrar diversos lados dos assuntos. Tem realmente essa questão. Elas não buscam ver o conteúdo apenas do ponto de vista da mídia, ou apenas do ponto de vista de um grupo. Elas tentam buscar todas essas visões e trazer para o podcast delas. O que é bastante legal, porque em alguns a gente não consegue observar isso. A gente não tem essa imparcialidade na hora de discutir os temas. E é algo muito legal que eu também tenho visto nos episódios que eu consegui acompanhar aqui do Politicast, né? Show de bola. Legal. Vou conferir. Eu acho que eles nasceram com a mesma visão nossa, né, de que faltava podcasts que tratassem de política de uma forma mais diferente do discurso padrão da mídia. Eu concordo com isso que você disse, dessa ideia de que eles realmente surgiram com esse intuito, de trazer pontos de vista diferentes para essas questões de atualidades, que a gente normalmente vai acompanhar na televisão, ou mesmo em blogs ou sites de notícia, mas que acabam analisando tudo a partir de um ponto de vista tendencioso, que vai agradar apenas ao grupo de interesse deles. Não é jamais que a gente vai encontrar no Mamilo, só que a gente vai encontrar aqui no Politicast. Pois é. Outro podcast que nasceu ano passado e ganhou muita força também, é o Xadrez Verbal, que eles tratam de política internacional. Bom é que o pessoal lá é bem entendido do assunto, diferente da gente aqui, que a gente é só curioso, pesquisa, tem interesse em aprender e compartilhar o pouco que a gente sabe com os ouvintes. Mas no caso deles, não, tem um professor de história no meio, o podcast tem uma pegada bem, assim, mais de entretenimento, o jeito dele ser apresentado, assim, mais divertido, apesar do conteúdo ser sério. É um podcast que eu recomendo também, muito interessante. O Xadrez Verbal é apresentado por Felipe Figueiredo e Matias Pinto. Teve também, ano passado, 20 Centavos, que é um podcast que defende a visão libertária do pessoal de direita. Eu não estou acompanhando tanto assim, eu comecei a acompanhar, me afastei um pouco, mas para quem se interessar por esses assuntos, está aí. O 20 Centavos é apresentado por Jorge Vasquez e Solon Brochado. Teve também o LexCast. O LexCast, o slogan deles é traduzindo o juridiquês para o português. E a ideia é justamente essa, tentar falar de temas da área jurídica de uma forma boa para o leigo entender. E é muito bom também, teve muita coisa que tem a ver com política também. Por exemplo, teve episódios que o apresentador fez uma análise da questão do impeachment. É muito bom. O LexCast é apresentado por Márcio Etiniani. A propósito, os podcasts Mamilos e LexCast foram iniciados no final de 2014. E, por fim, tem um podcast que não tem a ver com esses assuntos de leis e de política e notícias, mas eu vou colocar aqui por conta de ter um colega conterrâneo fazendo parte da equipe. Tem um arapiraquense lá que é o Dimitri, é a Rádio Bodega. É um podcast que trata de RPG. Eles começaram há pouco tempo, ainda estão, assim, tem poucos episódios publicados, mas está aí, quem quiser conhecer vai estar no post também, todos eles vão estar no post. Eu jurava que era de cachaça. Feito. Sugestivo. Você não pode ser condenado por isso, né, por esse equívoco. Só rola naqueles bregas e tal, mas legal. A Rádio Bodega é apresentada por Dil, Jimmy, Tensi, Gugel e Medora. A gente ainda nem começou. Expectativas para 2016 no âmbito político. A gente, para começar, esse ano vai ter Olimpíadas, né? E como a gente já disse, o Diógenes até que puxou essa visão, né, que essa briga pelo impeachment, esse lenga-lenga, vai perdurar por um tempo ainda em 2016. Então eles vão invocar isso. Esquadrão Olímpica! Para tentar derrotar a Dilma de um jeito ou de outro, né? Eu acho que esse ano vai ser marcante nisso. Eles vão tentar, de alguma forma, complicar as Olimpíadas para tentar usar isso como pretexto. Eu não duvido que eles queiram fazer esse tipo de coisa, porque na volta do recesso lá no Congresso, o pessoal da oposição já disse que não vai aprovar nada que
tente colocar mais tributos ou colocar algum peso da crise para os brasileiros. Eles já fizeram esse discurso, inclusive se colocando contra uma proposta lá de lei que aumentar o imposto de renda sobre ganhos obtidos com venda de imóveis que valham mais de R$1 milhão. Ou seja, era um tipo de imposto que ia afetar só as camadas mais ricas, mas mesmo assim a oposição também está se colocando contra. Ou seja, eles estão mantendo essa postura de ser do contra, de tentar limitar as ações da presidenta de toda forma. Eu não duvido que eles vão tentar usar as Olimpíadas para isso também. Cara, acho que vai ser basicamente isso daí. Essa ideia de limitar um imposto maior às classes altas é interessante. Inclusive os Estados Unidos, salvo engano, estavam com essa política também, de aplicar maior imposto no rico, de maneira a investir mais no pobre. Porque lá, como no Brasil, é a minoria que carrega a maior parte da renda. Vamos dizer, a maior parte da fortuna brasileira aqui. E eu creio que isso aí seria muito interessante, né? Até porque quem está pagando as contas públicas hoje está ao inverso da pirâmide. Quem paga as contas públicas são a minoria pobre. Está pagando cada vez mais imposto. Um grande exemplo disso, você pode ver, espelhar, né? É o mercado de carros. O mercado de carros novos, de carros de luxo, por exemplo, está constante, se não crescendo, inclusive. E enquanto o mercado de carros populares está em queda, estocando milhões de carros aí nas montadoras, tudo, carros de segunda mão, por exemplo, também está tendo uma crise, e pouco a pouco você vai vendo o reflexo disso. Com certeza, e também podemos ver, por exemplo, em coisas mais básicas da residência de cada um, conta de luz, água, aumentando absurdamente em diversos cantos. São Paulo, por exemplo, foi mais de 200%, se eu não me engano, de aumento. Aqui no Nordeste também teve bastante aumento disso. E de vários produtos, né? Que eles vêm aumentando, outros tributos. Simplesmente o brasileiro que paga a conta, e quem realmente tem mais dinheiro aqui não quer pagar esses tributos, ou de alguma forma os políticos e os poderosos também estão inseridos nesse contexto de poderosos em si, que não quer pagar mais porque quem mais tem, mais quer. E fica sempre nessa balelazinha. E quem paga o pato é os brasileiros, as pessoas que realmente precisam, que às vezes não tem condições de dar o que o governo está querendo. Então acho que existe assim, não existe uma política realmente pública com relação a isso. Fazer uma divisão igualitária, vamos dizer assim, da renda, do que o governo recolhe e como ele poderia ser distribuído para a população em si. E como o Bardo falou, as Olimpíadas vai assim, ficar formando uma sombra nessa questão política, na minha opinião. Então, impeachment vai se estender até, sei lá, meio fim do ano, próximo ano, ou talvez nem role. E se rolar, vai dar muito o que falar. Então, acho que, e com as Olimpíadas, a mídia vai tentar focar em Olimpíada mesmo. E é isso, Brasil. Um ponto que tem atacado bastante em relação ao impeachment é principalmente a questão das pedaladas fiscais, né? Que já foi, eu acredito, até discutida em outros episódios aí do Politcast. Mas as pedaladas fiscais são o principal argumento que estão tentando usar aí contra o governo Dilma. Exato, que inclusive eu já falei aqui em outra ocasião, né? As pedaladas fiscais por si só não eram para ser consideradas uma coisa tão ruim assim, porque o que aconteceu exatamente foi que a presidenta viu uma baixa na arrecadação e ela teve que decidir. Ou ela cortava programas sociais, ou ela pedia para a Caixa, que é pública também, pagar, ficando de repassar o dinheiro para a Caixa depois. Foi uma decisão que ela tomou. É aquele tipo de escolha que você não tem como se sair bem, né? Aquela decisão que não tem escolha certa. Se ela cortasse programas sociais, a oposição ia bater nessa tecla, ia dizer que ela abandona os pobres, não se preocupa, ia tentar derrubá-la politicamente. E se ela faz essa solicitação para a Caixa, eles criam o termo pedalada fiscal para tentar dar um tom de crime a essa situação, quando não foi um ato que visasse nenhuma forma de benefício, enriquecimento, nem nada disso. E, como o Everton bem colocou, esse é o ponto-chave, assim, a parte principal da argumentação deles para pedir o impeachment. É lamentável, né, esse tipo de ação. É uma camuflagem total, né? E, inclusive, essas pedaladas fiscais não é de hoje que eles estão fazendo isso, né? Mas parece que agora, simplesmente, de uma para outra, oh meu Deus. É porque antes era, contabilidade criativa. Piada. Agora, como a Dilma que fez, aí não chama mais de contabilidade criativa, chama de pedalada fiscal. Até para diferenciar do que os outros faziam, né, o termo.
o fato de se usar um nome novo parece ser uma coisa nova. Tem um marketing, talvez o marketing penal da imprensa. Na realidade, isso coisa acaba assim. sendo uma coisa nova porque muita gente não sabe o que é que o termo significa. E aí, possível para a mídia apresentar ele como algo novo, como algo muito ruim ou algo muito estranho, que as pessoas não estão acostumadas a ver. E sempre que a gente vê algo que não está acostumado, a gente vai estranhar, vai querer tomar distância disso. Acho que foi principalmente essa questão de marketing mesmo, que está associada à questão das pedaladas fiscais, em relação a essa nova nomenclatura que foi dada. Bem lembrado, com certeza. Novamente a mídia influenciando as massas e as pessoas que às vezes não correm atrás dos termos para realmente saber o que é. Então, e como o Bardo bem colocou, e o Diógenes, pedaladas fiscais com outros nomes já existiam há muito tempo aqui no Brasil, e o pessoal usa isso como arma de politicagem, e simplesmente eu não vejo no Brasil, nesse ano de 2015, com nenhum projeto realmente eficiente para a população brasileira que pudesse alavancar a economia, que pudesse melhorar a vida dos brasileiros, que pudessem dar realmente alguma forma, alguma luz no fim do túnel. E simplesmente eu vejo um atacando o outro com argumentos assim, pode ter seus fundamentos ou não, tá? Se tem fundamentos, se houve fraude, então fiscalize, tome as devidas, vamos dizer assim, sanções que deveriam ser dadas a essas pessoas que cometeram essas infrações e faça um projeto e tente melhorar a vida do povo. Eu acho que está faltando isso na política, faltar as pessoas olharem para o povo, porque se eles foram eleitos pelo povo, então eles deveriam trabalhar para o povo. E eles não trabalham muito para si e pelas suas cojas, vamos dizer assim, os seus grupinhos. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Uma visão que eu tenho há muito tempo sobre esse tipo de leis que existem, que na prática a maioria das pessoas não cumprem. Eu estava pensando nisso na época que eu analisava a pirataria. Você tem uma situação que é uma coisa consolidada na sociedade, né, mas é ilegal. Esse tipo de situação gera uma insegurança assim, muito terrível, porque quando você está num ambiente onde algo ilegal é praticado por todos, ou acaba sendo necessário que se pratique por todos, quem vai ser punido por isso? Quem tiver algum inimigo político, quando alguém no poder quiser atacar a pessoa. Por exemplo, um exemplo simples. Imagine que alguém, aí na sua cidade, alguém de repente se tornasse uma pessoa perseguida, pessoa odiada pelos poderes públicos todos. Ela poderia, de cara, já pagar um monte de infrações de trânsito, porque pressupõe-se que quase todo mundo anda acima dos limites de velocidade, é só colocar radares, pardais, colocar pessoas escondidas, justamente focando o carro daquela pessoa. Tá entendendo o que eu quero colocar? Quando você tem alguma lei que é desobedecida em massa, aquilo ali vai servir de arma contra os inimigos de quem ainda tem o poder. Uhum. É o que está acontecendo com isso das pedaladas fiscais. É uma coisa que todos os governantes anteriores fizeram. É comum acontecer também em outras esferas do executivo, mas só agora, porque eles querem tirar a presidenta, é que estão usando isso como argumento. Justamente. Bem colocado. Verdade. Também acho que foi bem colocado e deu para entender a analogia que você fez aí. Gostei muito. Agora sobre o Zika, que está tomando o Brasil. O que vocês acham? Tem acompanhado aí o... Sim. Uma coisa assim que eu estou percebendo, né, que o Brasil não existia Zika, e se existia não era bem difundida como hoje, apesar de que existe, segundo relatos, né, em outros cantos, na África e tal, mas teoria da conspiração ou não, eu acho que depois de alguns experimentos com os mosquitos, com o tipo, né, Aedes aegypti, não sei se foi criado algum tipo de mutação, algum teste, tentando criar alguma vacina, não sei. Depois simplesmente começou a surgir o Zika, chikungunya e tantos outros problemas que só esse mosquito carrega, né? Esses 4 vírus, e tipo, é algo que realmente está muito alarmante aqui no Brasil e pouco se faz, né, para isso. O governo está tentando realmente criar políticas para isso, com as pessoas inclusive invadindo as residências das pessoas para que realmente tente minimizar isso, mas eu acho que pelo menos aqui em Maceió
Eu não vejo mais, por exemplo, o que eu via quando era criança, aqueles carros, né, eu não sei qual o nome daqueles carros, ficar soltando os... Fumacê. Pronto. E quando era criança ia correndo, fumacê, exato. Então eu acho que eles deveriam voltar para essa política e fazer algo realmente que pudesse minimizar isso. Eu até vi uma reportagem que tem uma cidade de São Paulo que eles estão utilizando uns drones com um antídotozinho e eles jogavam na cidade, vaporizava e em uma determinada cidade, né? Só que isso acarretava muito custo. Aí uma outra cidade de São Paulo fez o quê? Eles desenvolveram no laboratório uns mosquitos, os Aedes, que eles não eram férteis, então eles soltaram um monte de Aedes macho inférteis e eles copulavam com as fêmeas e simplesmente não gerava a larva. Na verdade gerava a larva, mas a larva não crescia, ela morria em algumas horas. Então, tipo, eles diminuíram, se não me engano, cerca de 70%, 80% da incidência de casos de dengue e outras doenças que o Aedes está trazendo. Então, acho que isso aí, de repente, seria uma boa sacada para poder colocar em outros estados, outros municípios como teste, e não simplesmente só tentar invadir a casa das pessoas. Também podem continuar com essa política, claro, é algo viável, e voltar também o fumacê, que eu acho que é legal e é bem nostálgico. Bom, um ponto interessante é que você falou, né, da novidade do Zika, mas eu ouvi eu acho que foi no Mamilos, eles falando do Zika, que eles disseram que o primeiro caso em que foi descoberto alguém com essa doença foi em 1947. Só faz tempo, né? Mas que em outro podcast eu vi que, eu não lembro mais qual foi, estavam falando do aquecimento global, e que esse tipo de coisa, de doenças tropicais, eles têm um forte laço com isso também, com o aquecimento global. É uma coisa que vai acontecer cada vez mais, essas doenças que estão restritas a certas florestas pequenas, certos cantos assim mais quentes do mundo, meio isoladas, meio controladas. A tendência é que com o aquecimento global isso se espalhe cada vez mais, né? Mosquitos, eles, eu acredito, não vivem bem em regiões frias. Quanto mais o mundo aquece, maior a área de atuação, né, para onde os mosquitos podem migrar. Justamente. Tem esse ponto. Estava lendo, inclusive, que estava tendo alguns focos também, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos agora, de Zika também, em alguns casos. Eu vi isso também. É bem colocado, Bado. Eu não conhecia realmente essa história do Zika. Então, teoria da conspiração caiu por terra. Inclusive, viu, o Átila, ele disse que existem mais 2 ou 3 doenças tropicais que são propagadas por mosquitos desse tipo Aedes aegypti, e que tem casos assim em proximidades do Brasil e que podem acabar chegando também. Está em risco. Não é só Zika e chikungunya, ainda tem outras que estão beirando, assim, estão batendo na porta. Ou seja, a solução mesmo para resolver esse problema é acabar com o mosquito. Não tem outra. E outra coisa interessante que o Átila falou é que o mosquito atualmente está muito urbanizado. Ele não está dependendo mais de água limpa, ele pode se reproduzir em água suja. Ele está assim, está solto, né? Ele não está restrito, a sua ação não está restrita ao dia, ao período diurno. Está tendo casos de ação deles de noite, em outros horários. Adaptação, pô. A coisa tá punk. Tem que haver realmente combate, fumacê, uma boa. Essa ideia do mosquito transgênico é muito interessante, embora nenhuma dessas sozinha resolva, né? Tem que combinar várias ações para ver se melhora. Agora, essa história de invasão de casas, quando eu vi, eu fiquei muito assustado com isso, porque se você analisar bem, é uma coisa injusta, uma forma... Sei lá, cara, abre espaço para opressão do Estado sobre a população. Quem é que mantém casa fechada? Mas, assim, sem ter ninguém em casa. Geralmente são as famílias mais pobres que os moradores trabalham. Os mais ricos, eles têm empregados trabalhando, tem alguns membros da família que estão em casa, né, boa parte do tempo. São justamente nessas famílias mais necessitadas que vai haver essa situação de a porta estar fechada. Aí vão arrombar a porta. Não sei, me preocupa essa solução. Mas é que tá. Não é só assim. Por exemplo, tem o agente de controle de endemias, né, que vem de casa em casa. Aí o que acontece? Ele toca, pergunta se tem alguém, verifica se tem alguém na casa e fica alternando os horários pra vir, entendeu? E essa parte da... Mas
Mas o que eu vi na notícia era precisava só 2 visitas. 2 visitas? Em horários alternados. Aí a pessoa vai, e com 15 dias de diferença, a pessoa vai de manhã num dia, passa uma semana, vai de tarde, e nenhum dos 2 horários tem ninguém, então pode arrombar. Fica péssimo isso aí. Eu acho que cabe a população ver como é que isso aí vai proceder, né? Salvo engano, é o exército que está trabalhando com essa parte do arrombamento ou é simplesmente qualquer um? Eu acho que é a polícia que é chamada para isso. Eu estava vendo que, não sei se era relacionado a isso, que o exército também estava trabalhando nesse controle. Bem tenso, né? Momento piada. O Aed só vai morrer quando matarem o faraó, porque ele vem do Egito. Clap. Eita, rapaz. Clap. Desculpem pela piada ruim. Voltando aqui para a questão do controle do mosquito, eu vi uma notícia, infelizmente eu não consigo me recordar a fonte porque foi numa passada rápida no Facebook, onde um médico aponta que para se fazer, não lembro exatamente se é um médico ou um biólogo, mas ele defende que para se fazer um melhor controle, ao invés da gente simplesmente tirar todos os depósitos visíveis de água parada, a gente deveria dispor alguns mais para eles, logicamente lembrando de fazer a remoção dessa água parada logo após a postura do mosquito. Ou seja, acontece a eclosão, a gente vê lá que tem as larvazinhas, elas vão levar ainda algum tempo para poderem virar mosquitos e saírem no ar. Inclusive, também tem essa estratégia de criar algumas armadilhas para esses mosquitos. A gente consegue localizar na internet, algumas vezes já passaram em jornais pela televisão. E eu acho que é uma medida de controle biológico muito mais interessante do que usar, por exemplo, o fumacê, que vai acabar destruindo, inclusive atacando outras espécies. Por exemplo, espécies de aranhas que iriam fazer a captura desses mosquitos no ambiente delas e iam se alimentar deles, que é uma medida mais interessante. Enxugar gelo, né? É a ideia do fumacê, porque passa, o efeito dura alguns dias, depois tem que passar de novo. Uhum. A medida, acho que beirando o desespero, assim, mais urgente. Tem outra notícia que eu vi aqui, agora já dando uma procurada nisso, que o título dela é o seguinte: Zika pode levar ao aumento do aborto clandestino. Foi publicado no esquerda.net. Aqui, nessa notícia, a médica Diana Povas defende que a Zika ela pode estar levando, por essa questão da microcefalia, a possibilidade da criança nascer com esse problema, tem levado muitas mães a procurarem um aborto para evitar que, de repente, elas venham a ter a criança com esse problema, depois que elas passam por esse quadro da Zika. Eu acho que é uma questão alarmante, né? Que tem que ser notada, talvez, e até resolvida, antes que se torne um pouco mais... tem uma dimensão maior. Olha, só complementando o que o Everton falou, recentemente Drauzio Varela falou: aborto já é livre no Brasil, proibir é punir quem não tem dinheiro. Que é verdade, cara, obviamente. Porque tem 2 realidades, é a do rico e a do pobre. O pobre não pode fazer isso, mas para o rico isso aí já é possível. Não existe. Aí cai naquele conjunto de leis e proibições que o senso comum da sociedade é que elas não valem. E a igreja, o que falar? A igreja, com esse novo Papa agora, creio que mudou muita coisa. Inclusive a visão dele é muito interessante. Ele veio para, como a gente chama a galera de humanas, quebrar paradigmas aí. Aí tá sendo bem interessante o trabalho que eles vêm fazendo com a igreja, só que eu acho muito difícil mudar essa ideia. Mas é importante notar que a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja tradicional, ela não tem de forma nenhuma o interesse de romper com essa questão, porque a Igreja ela vem para pregar a questão do amor e não a questão do aborto. O aborto vai contra isso. Que mesmo o Papa Francisco tendo aparecido na mídia com essa exposição de que ele vem para romper barreiras e que ele tem promovido modernidades na Igreja Católica, ele não vai concordar com esse tipo de situação, por exemplo, do aborto, enfim, outras situações como essa. Só que tem um outro ponto. O problema do aborto para a Igreja Católica tem a ver diretamente com a ideia da concepção da vida. Assim, a partir de que momento se considera que a pessoa é um ser vivo que está com alma e espírito. Esse é o ponto-chave. Essa definição de que o ser é uma pessoa já, desde a concepção, desde quando é fecundado, isso aí foi uma decisão da Igreja Católica em um desses conselhos que teve. Eu acho que alguns séculos atrás. Ou seja, não é uma decisão imutável. Agora, eu acredito que realmente é muito difícil de eles mudarem a postura em relação a isso. Cara, espero que seja um ano legal para o mundo hacker. Acho também assim que vai ser um ano bem legal para o software livre. Inclusive vai ter o Live Planet, para quem quiser acompanhar, é transmitido
online. Eu participei do ano passado, online, claro, lá no MIT, com presença de Richard Stallman, entre outros, e falando também sobre política internacional, como, por exemplo, um dos convidados vai ser Edward Snowden. Poxa. Transmitido ao vivo, é muito legal, assim, tem um chat que você participa. Para quem é membro da Free Software Foundation é free, para quem não, se for online é de graça também, tranquilo. Que vai ser bem legal, assim, tipo o Edward Snowden participando dessa conferência. Eu acho que também, assim, para mim vai ser bem legal com relação a isso, a vertente do software livre em si, alguns eventos que eu vou e tal. E na parte de política eu acho que vai ser bem fraca. Apesar que vai ser um ano político, mas vai ter muita propaganda, muita gente falando e pouco fazendo, como sempre. E também impeachment que vai ficar se arrastando. Na minha opinião, não sai esse ano ainda. Vai ficar arrastando, depois vai dizer que não vai ter mais, depois volta e arrasta. Vai ter Olimpíada, vai ter algumas coisas interessantes, outras não. Mas é isso, né? 2016, vamos lá, bola pra frente, novos projetos e go. Política, software livre e amor ao próximo. A gente ainda nem começou. Uma outra novidade do Politicast para 2016 é o lançamento do Politicast Club. Vamos fazer, a partir desse ano, um clube do livro, onde a gente define um livro, que é meio óbvio, né? Sério que é um livro? No clube do livro a gente define um filme, não faz muito sentido. E aí, quem quiser participar desse clube do livro, tem acesso a esse livro, lê durante um certo período, faz as suas anotações, observações, e depois desse tempo a gente vai gravar um episódio temático daquele livro. Aí os colaboradores, a turma aqui vai definir quem participa, a gente grava, e quem quiser contribuir vai poder gravar um áudio e mandar pra gente, que a gente acrescenta um áudio de não sei quanto tempo ainda, vou definir mais pra frente, talvez 1 minuto ou 2, 3, a gente vai definir depois, né? O ouvinte que quiser contribuir com o áudio, a gente coloca também com as opiniões sobre esse livro, e a gente vai aproveitar este episódio específico de hoje para lançar essa iniciativa definindo qual é o primeiro livro desse clube. Vai ser o livro Política, de Aristóteles. Eu acredito que uma parcela dos ouvintes talvez já tenha lido, já que é um clássico. Eu não! Mas... Oi? Eu não! É isso aí, é anime, é? Quase. Que foi isso, Tá cara? passando um anime aí. Eu não! Bom, Ficou massa jogar um e vídeo. aí, né, a gente vai ter aproximadamente 16 semanas para gravar, mas mais para frente a gente diz assim, quando tiver faltando pouco tempo para gravação, a gente informa para quem quiser colaborar com gravações curtas, né, poder mandar para a gente e a gente incorporar no episódio especial. A gente ainda nem começou. Então é isso, a gente fica por aqui. Esse foi o primeiro episódio do ano. Esperamos preencher o calendário do ano com capinhas, né, e episódios do Politicast. Quero agradecer a presença de vocês aí, do Diógenes, do Daniel, do Everton. Saudações livres, usem software livre, não usem drogas, usem software. Boa, garoto. Gostaria de agradecer o convite e até mais, até o próximo episódio. Valeu, galera. É isso aí. Até a próxima. Política faz parte da vida e até mais. Neste primeiro ano de podcast, agradecemos pela colaboração de Sivaldo Paulino, Cícero Adriano, Márcios Antônio, Rai Henrique e Anauac de Paula Gil. Eu sou o Alce1 e também desejo um ótimo 2016. Visitem politicast.info. E até mais.